Ouvir com outros olhos. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela disponibilidade em colaborarem em mais um podcast German. Eu queria começar por dizer que este é o primeiro podcast que está a ser realizado após a perda da Paula Silva, que coordenou o German desde 2018 até maio de 2021. E, portanto, este podcast, por ser o primeiro depois da morte da Paula em maio de 2021, é em memória dela, e acho que não há tema melhor para ser em memória da Paula do que um podcast sobre a importância da memória e da perda da memória e como cuidamos de quem perde a memória. Portanto, a Paula continua e continuará presente na memória de todos os que fazem parte do German e de todos aqueles que com ela conviveram e a conheceram. Portanto, este podcast é para ti, Paula. Voltando agora então ao nosso tema, o tema hoje é cuidar da memória de quem a perde, viver com Alzheimer. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, haverá cerca de 47,5 milhões de pessoas com demência no mundo, estimando-se que este número possa atingir os 75,6 milhões em 2030 e triplicar em 2050. A doença de Alzheimer destaca-se neste contexto, representando cerca de 60% a 70% dos casos de demência, segundo dados da World Health Organization, da Organização Mundial de Saúde 2015, eventualmente poderá haver dados mais atualizados, mas foi os que eu encontrei. Iremos neste podcast abordar o significado da doença de Alzheimer na perspectiva científica e clínica, na perspectiva de quem adoece e de quem cuida, considerando que a resposta às demências, em geral, tem de ser necessariamente multidisciplinar e dialógica. Para isso, contamos hoje com a presença de Catarina Alvarez, jurista, psicóloga e responsável pelas relações institucionais da Associação Alzheimer Portugal. Muito obrigada, Catarina. João Massano, neurologista, coordenador do Centro de Investigação e Ensaios Clínicos do Centro Hospitalar Universitário de São João e presidente do Grupo de Estudos em Envelhecimento Cerebral e Demências. Muito obrigada, João. E Rui Zinck, escritor e professor na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Nova. Membro fundador dos Felizes da Fé e da ACAM, autor de uma obra diversificada, desde o romance à banda desenhada, passando pelo ensaio ou literatura infantil, incluindo o livro de que vamos falar hoje, O Avô Tem uma Borracha na Cabeça, que conta a história da amizade entre um avô com Alzheimer e o seu neto, que decide ser o lápis que apaga o que a borracha teima, o lápis que escreve, desculpem, o lápis que escreve o que a borracha teima em apagar. E antes de avançarmos para perguntas concretas, dirigidas aos três oradores que hoje temos aqui connosco, gostava de vos perguntar, porque este podcast é sobre a importância da memória, cuidar a memória, cuidar da memória e cuidar de quem a perde. Eu gostava de perguntar aos três, e gostava que a resposta, e pedia-vos que a resposta fosse muito breve, se nós, enquanto sociedade, temos cuidado da nossa memória coletiva e individual. Não sei quem é que quer começar. João, Catarina. quer arrancar? João. Vou passar a bola. Bom, muito obrigado, Susana. Eu agradeço imenso este convite. Para mim é sempre um enorme prazer participar neste tipo de eventos. Quer dizer, essa tal, se calhar, a pergunta mais difícil que vamos ter ao longo deste podcast. Eu diria que, de certo modo, sim. De certo modo temos cuidado da nossa memória histórica e por acaso é com algum prazer que tenho, eu gosto muito de história, eu acho que é com algum prazer que nós nos últimos tempos temos visto muitas iniciativas a preservarem mais a nossa memória histórica enquanto história da humanidade, história das nações e das sociedades. Não sei se temos tido tanto sucesso ao tentar preservar aquilo que deve ser a memória do ser humano, que é uma coisa muito diferente. E acho que se calhar nesse sentido precisávamos de refletir mais e de fazer algo mais para trabalhar esse tipo de memória. Apesar de tudo, a memória histórica, eu acho que sim, temos feito
temos feito coisas muito interessantes nesse sentido. Muito obrigada, João. Catarina? Acho curioso o João ter primeiro dito que sim. A minha resposta assim mais espontânea era não. E portanto depois gostei muito de ouvir aqui a explicação. E pensei em não de uma maneira muito espontânea, ainda que concordando, obviamente, com aquilo que João disse, porque acho que nós temos uma sociedade atualmente muito centrada na juventude, muito centrada no aqui e agora. Enfim, falamos muito agora, e com razão, de idadismo, e portanto esta memória coletiva que nos reporta para quem nos criou, foi esta a minha perspectiva quando ouvi a sua pergunta, não é? E portanto, para a memória que nos criou e por respeito por essa memória, pelo contar, eu acho que hoje se conta muito menos coisas que têm a ver exatamente com esta memória familiar, portanto, coletiva neste sentido, mas também coletiva no sentido mais societal do termo. E, portanto, acho que poderíamos fazer mais neste aspecto. Muito obrigada. E pegando aqui nas últimas palavras da Catarina, que nós contamos pouco, narramos pouco, ou pelo menos são narrativas muito curtas e às vezes muito descartáveis, passava aqui a palavra então ao Rui Zinck, pedindo a mesma opinião sobre esta pergunta. Eu concordo com os dois. Eu ia dizer não, mas o João Massano foi otimista e eloquente. Eu estou sempre disposto a estar convencido. Eu discordo porque acho que a nossa memória coletiva tem sido muito centrada nas vitórias. É nisso um bocado tola. Portugal é um país tolo que parece que só existiu durante os 50 anos dos descobrimentos. E, portanto, as outras coisas todas, que é a parte os 500 anos mais recentes da nossa história, esses não estão na memória coletiva muito bem tratados. Embora haja indivíduos, historiadores, que têm trabalhado essas áreas, mas são menos sexy. Hoje em dia, e eu concordo aqui com a Catarina, nós vivemos num século um bocado infeliz, que está de novo, como se fosse a Idade Média, centrado em quem ganha a taça. Ora, a verdadeira memória, engloba todos. Passamos da memória só dos reis à memória só do Ronaldo. E isso é perigoso. E a nível individual é muito perigoso este culto do vencedor, sendo que o vencedor, num tempo, num país, é sempre o jovem, não é culpa dos jovens. É porque a juventude tem uma coisa boa, que é quando eu invisto numa criança, ela pode um dia vir a ajudar-me, vir a pagar a minha reforma, até a pagar os favores se eu lhe der um prémio literário. Um velho, um idoso, já provavelmente não vai pagar a dívida. Por isso é a mais altruísta da minha parte tratar bem os velhos, mas é menos espertalhão. E nós vivemos num Portugal espertalhão. Muito obrigada, Rui. Pegando nessa ideia agora que o Rui Zinck nos trouxe e com a qual eu concordo inteiramente, que é vivemos numa época em que só falamos das vitórias e não damos espaço ao erro, às falhas, aos insucessos, na maior parte dos casos, ou seja, temos muita dificuldade em abrir espaço para falar do que corre menos bem, e a doença é como dizia o Paulo Moraes naquele famoso, o título do livro do Paulo Moraes, que é Uma Parte Errada de Mim, a doença aparece aos olhos de quem adoece como uma parte errada, mas é uma entre muitas, não é? Haverá outras partes erradas, a doença não é a única. E eu passava então agora a palavra ao João Massano, perguntando-lhe que tipo de demências existem, uma vez que não há apenas uma demência, há várias, e como é que nós podemos definir a doença de Alzheimer? Muito bem. A demência é um termo genérico. Portanto, nós quando falamos de demência significa que uma pessoa que tem uma determinada função cognitiva vai ter uma perda dessa função cognitiva, e seja ela de que causa for. Portanto, o termo demência não implica uma causa específica, e por causa dessa perda cognitiva a pessoa deixa de ter a capacidade de fazer autonomamente as atividades do cotidiano que fazia previamente. É natural que se perca a primeira capacidade de fazer atividades mais complexas, sei lá, conduzir, tratar dos assuntos financeiros, por aí fora, e só numa fase mais tardia se perde a capacidade de executar funções mais básicas, até como a higiene, por exemplo.
A doença de Alzheimer é uma das múltiplas causas de demência e a mais frequente. Provavelmente entre 50%, a maioria dos estudos aponta que 50% a 70% das causas de demência são a doença de Alzheimer. Portanto, o que acontece na doença de Alzheimer é que é uma doença neurodegenerativa, é uma doença progressiva e que atinge, como todo o que acontece, as doenças neurodegenerativas têm todas um aspecto em comum, ou vários aspectos em comum. Um deles é o facto de terem a tendência a afetar primeiro e ao longo do curso da doença determinados grupos de neurónios específicos, determinados sistemas específicos, neurónios, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença, ou doença do neurónio motor, é uma doença que afeta precisamente os neurónios que são responsáveis pela parte motora, pela locomoção e pela mobilidade do ser humano. Na doença de Alzheimer nós vamos ter um atingimento primário da parte do cérebro que é responsável pela formação das memórias. E depois, com o passar do tempo, a patologia vai se estendendo a praticamente todo o cérebro, a maioria do cérebro. Pronto. Portanto, basicamente é esta a definição. E há duas, portanto, outro motivo comum às doenças neurodegenerativas é que há geralmente a acumulação de uma proteína anómala, e no caso da doença de Alzheimer até são duas, é a proteína beta-amiloide e a proteína tau fosforilada, portanto são as duas marcas que a gente consegue encontrar no cérebro e assim assegurar o diagnóstico. Uhum. João, e é possível prevenir a doença? Não completamente. Provavelmente é possível fazer algumas coisas que fazem com que o risco da doença diminua. Que no fundo são, e isto está bem provado em vários estudos, uma das coisas que nós podemos fazer é controlar os fatores de risco vascular. Não se sabe muito bem porquê, mas existe uma ligação entre a patologia vascular, aquilo que nós conhecemos como AVCs, mas que muitas vezes não dão sintomas, são lesões vasculares assintomáticas no cérebro e que podem desencadear a doença de Alzheimer ou acelerar uma doença de Alzheimer que já estava em progressão. Se nós controlarmos o excesso de peso, diabetes, a hipertensão arterial, o consumo de álcool excessivo, o consumo de tabaco por aí fora, muito provavelmente diminuímos muito o risco de doença de Alzheimer e, claro, também de demência vascular, como é evidente. E outra coisa que nós podemos fazer, sabemos hoje muito bem, é dar educação às pessoas, educação formal. Quer dizer, as pessoas devem frequentar o ensino e estimular-se cognitivamente desde cedo na vida. Não é começar a fazer sudoku aos 50 anos de idade. Eu costumo dizer que fazer sudoku aos 50 anos de idade só serve para as pessoas ficarem sentadinhas na cadeira e não fazer exercício físico. E, portanto, é darmos educação formal às pessoas, reforçar os sistemas de ensino e de aprendizagem ao longo da vida, desde cedo na vida. E é fácil diagnosticar a doença? Ou seja, há sinais e sintomas que são facilmente associados à doença ou podemos andar muito tempo até termos um diagnóstico correto? Na maioria das situações, o diagnóstico acaba por ser relativamente fácil. Apesar de que há uma taxa de erro, é preciso não esquecer, nós temos mesmo os especialistas que se rodeiam da melhor tecnologia, têm alguma taxa de erro no diagnóstico, que não é assim tão alta quanto isso. Há uns anos atrás era talvez em torno dos 15%, hoje em dia com a tecnologia que nós temos é provavelmente mais baixa do que isto, qualquer coisa entre 5% a 10%, mas é tecnologia de ponta que não está disponível em todos os sítios, não é? Mas os sintomas são relativamente típicos, mas existem situações que de facto podem simular doença de Alzheimer ou outras doenças neurodegenerativas do foro cognitivo, como por exemplo, às vezes alguns tipos de depressão, sobretudo a depressão do idoso, é muito difícil às vezes de separar do início de uma demência ou eventualmente uma outra situação muito rara, mas que nós temos que excluir, por exemplo, alguns déficits vitamínicos, raramente algumas infecções, classicamente a sífilis, a neurosífilis, é algo que nós temos sempre que excluir também na nossa prática clínica. São situações que raramente nós detectamos, mas que são tratáveis e que podem simular uma doença de Alzheimer e, portanto, nós não podemos deixar escapar precisamente porque têm um tratamento específico e eficaz. Que sinais é que devem ser sinais de alerta, não é? Vamos supor que temos um familiar em casa e há determinados sinais que podem obrigar e devem levar ao neurologista
Pelo menos, se não for o médico de família a descartar essa hipótese. Essa se calhar é a segunda pergunta mais difícil. Bom, a verdade, eu gostaria de responder essa pergunta de uma forma que não é muito elegante, que é pela negativa. Isto é, nós temos a queixa, talvez a queixa das queixas mais frequentes que nós temos na sociedade, para além das dores nas costas e das dores de cabeça, são os esquecimentos. Mesmo jovens. Mesmo jovens. 20 e tal anos. Sim. O que se passa é que isso que a maioria das pessoas chama de esquecimento não é provavelmente um problema de memória. Nós vivemos numa sociedade que é muito exigente do ponto de vista cognitivo. O cérebro humano, todos os organismos, e o cérebro humano não é exceção, demora milhares ou milhões de anos a evoluir. O que se passa é que nós, nas últimas décadas, entramos numa sociedade que é hiperexigente em termos de estimulação, é o e-mail, é o telemóvel, são as televisões, é o push das notícias no telemóvel, são chamadas, quer dizer, a outra pessoa que bate à porta pede isto, pede aquilo. Nós estamos sempre constantemente com milhares de tarefas na nossa cabeça e o nosso cérebro não evoluiu o suficiente para acomodar este multitasking, o que significa que basta nós estarmos mais cansados, ansiosos, talvez um pouco deprimidos, a dormir mal cronicamente poucas horas porque fartamos de trabalhar, ou porque há um bebê que nasceu há pouco tempo, ou alguém que está doente, seja o que for, precisa de ajuda durante a noite. Tudo isto faz com que a nossa eficiência cerebral diminua, e isto também é diferente de pessoa para pessoa, os limites de cada um também são diferentes, a eficiência de cada um também é diferente, e o que faz é com que a gente quer manter uma coisa online, está a cozinhar e quer ir buscar cebola ao frigorífico, quando vai meio do caminho já não se lembra o que é que ia buscar, não é? E depois fica a pensar, o que é que eu vinha buscar, volta para trás, ou então vai à despensa buscar não sei o que é que eu ia buscar, o que é que eu ia dizer, perde o fio à meada a meio das frases. E isto não é um problema de memória, é um problema de outra função cognitiva, chama-se atenção, é um problema de concentração, e não é uma função que esteja tipicamente alterada na doença de Alzheimer, pelo menos nas fases muito iniciais, pode acontecer em fases mais tardias, portanto não é um sintoma típico de doença de Alzheimer. Agora, há coisas que são mais importantes, evidentemente, quando a gente se começa a esquecer de compromissos importantes, quando isto depois já é uma fase que já é muitas vezes já relativamente avançada em termos de doença, não clinicamente, mas em termos de doença cerebral, mas quando a gente começa a esquecer realmente de coisas importantes, coisas que combinou, sei lá, recados muito importantes que depois acaba por não dar seguimento, bem, isso aí já são coisas realmente importantes, não é? São outros tipos de esquecimentos. Isso. No livro de Rui Zinck, o avô tem uma borracha na cabeça. Também tenho. Pensei, vamos ter que ajudar o Ruizinho, que isto não está para os escritores e, portanto... Mas não está, não. Eu posso. No livro de Rui Zinck, os esquecimentos sobre o avô, sobre o lugar onde o avô colocava os objetos, sobre os nomes dos outros, o nome da rua onde morava, o caminho para casa, são sinais de que de facto algo estava mal. Sim. E eu gostava de perguntar ao Rui Zinck como é que nasceu este livro. Bom, nasce como... Eu sou um escritor imaginativo, tenho muita imaginação, e o dever de uma pessoa com muita imaginação é falar do que está à sua frente. Ou seja, todos os meus livros são autobiográficos, porque é a única forma que de a minha imaginação ser útil. Portanto, eu acho sempre um erro os jovens escritores quererem falar daquilo que não sabem. Dá sempre asneira. Portanto, tem que ser sempre, como dizia um primo meu, chamado Luís Vaz, saber de experiência feita. E neste caso é concreto. Eu não acho que a doença seja uma vergonha, portanto não tenho pudor aqui, nem tive na nota final, mais para os adultos do livro. Não foi com o avô é tal técnica narrativa, porque um livro é um ato de comunicação, neste caso, mas foi concretamente, eu fui educado pela família da minha mãe, com um avô muito presente e com um tio também muito presente. E precisamente o meu tio, o homem mais inteligente da família, o representante da ciência na família,
um economista que era amado pelos médicos. Ele foi subdiretor da maternidade Alfredo da Costa e depois do 20 de Abril, como precisavam de alguém que não fosse demasiado fascista, mas conhecesse os meandros da casa, foi durante 4 triénios inspetor-geral do Serviço de Saúde. E este meu tio, que lia 7 línguas, parecia o Sherlock Holmes, chegava ao fim do dia e tocava violino durante 1 hora, que nunca fazia aquela coisa pimba de ter o carro de serviço e ir buscá-lo à porta para mostrar a toda a gente o importante que era. Este meu tio, que era incrível, que foi quem me ensinou que as notícias nos jornais, a mais interessante, vem geralmente na página 16 em letras pequenas, ou seja, o tamanho importa, e onde colocamos a coisa que tem tamanho também importa, que é isto, num regime ditatorial há censura, num regime democrático coloca-se na página 16 em letras pequeninas e chama-se para a primeira página uma pataquada qualquer. E ele ensinou-me isto. E de repente, o meu tio mais inteligente, a única pessoa da família que eu respeitava mesmo intelectualmente e queria ser como ele, é aquele que, usando a expressão popular, perde a cabeça, perde a inteligência de si do mundo. E eu acompanhei-o. Foi um privilégio, não é porque eu seja bom, é porque foi a opção que eu tive. E durante muitos anos eu acompanhava-o e pelo menos uma vez por semana levava-o a fazer as coisas que ele gostava. Levava-o a almoçar, levava-o ao cinema e depois ia emprestar-lhe livros. Mesmo quando ele já não conseguia ler, obviamente, mas o corpo ainda lembrava a alegria de ter um livro na mão. E então era vê-lo parado, oco, talvez, mas com o conforto do livro na mão como se fosse um urso de pelúcia. Portanto, esta é a minha história. E eu fui acompanhando e não me causa impressão nenhuma. Acho que não nos deve, nada nos deve impressionar, exceto as injustiças humanas. E eu tomei uma opção. Um familiar meu disse: ele já não me reconhece, já não é ele, já não sabe quem eu sou, portanto já não vale a pena vê-lo. E eu, naturalmente, cá está, eu sou apenas alguém que trabalha à escrita e sou um leigo, mas naturalmente eu tomei aquela posição que eu acho que é um bocadinho melhor, que é: ele não se lembra de mim, mas eu ainda me lembro dele. E por isso não é agir como se nada acontecesse, é simplesmente continuar presente, até porque it's nothing personal, Fredo. Ou seja, o facto de ele não se lembrar mais de mim não me ofendia, até porque o João Massano falou há pouco um pouco aquela questão que é como é que se leem os sinais. E eu, mais uma vez como leigo, mas uma pessoa depois vai ficando especialista, tipo José Gomes Ferreira da SIC, que lê no Google, e depois da pandemia nós somos todos epidemiologistas, e o que eu cheguei a ver quando começaram os sintomas do meu tio, que de vez em quando caía e ia para o hospital, e depois quando me via voltava a reconhecer, ou seja, perdia a noção e depois mal me via, voltava a ser ele durante uns tempos. O que acontece é que nós precisamos de afeto. E o calcanhar daqueles do meu tio era o afeto. Poucas pessoas faziam parte do seu cotidiano e eram boias. Portanto, o meu conselho de médico é que com as pessoas de quem nós gostamos que mantenhamos as boias possíveis. A boia da rotina e das coisas que essas pessoas gostam de fazer, no caso do meu tio era ler, ir ao cinema e comer doces, e os velhos são muito colosos. E a outra boia, que é a boia do afeto. Não levarmos a sério, não ser drama nenhum ele confundir-nos com o Zé, ou com o pai, ou com o irmão e tudo mais. Repito, em bom português, que é para toda a gente entender, it's not personal, Fredo, it's only business. Rui Zinck referiu aí 2 boias essenciais, que é a boia do afeto. Portanto o afeto implica presença, não é?
e a rotina, manter a rotina daquilo que as pessoas gostam de fazer. E é curioso porque no livro há uma citação em que o menino do livro pergunta aos pais se o avô algum dia vai deixar de ter a borracha na cabeça, e os pais acabrunharam, murcharam, encolheram e ficaram ainda mais pequenos do que quando ele era pequenino. E, portanto, de facto, eu acho que esta citação refere e expressa bem como a família adoece também quando alguém adoece com Alzheimer ou com outra doença neurodegenerativa. E, portanto, há aqui alguns recursos que nós podemos usar, e eu acho que o Ruizinho que nos trouxe aqui dois que são fundamentais, o afeto e o manter as rotinas. Há uma outra citação no livro em que o narrador do livro escreve: as pessoas quando sofrem viram poetas involuntários. E eu gostava de perguntar ao Rui e também gostava de perguntar ao João, e já vou passar à Catarina, se o humor, se era importante nós estarmos mais receptivos à poesia e ao humor no contexto da doença, se o humor pode ser uma ferramenta útil também nos cuidados que são prestados a pessoas com demência. Mas voltando agora aqui à poesia, Rui. Bom, pegando nessa questão, a outra é muito boa, mas a questão mais prática, que é, eu aqui quando digo no livro, as pessoas quando não sabem, quando estão mal viram poetas, quando não sabem como fazer, para mim é importante sempre, as crianças enfrentam tudo. E este livro é para ser lido por crianças, para adultos, mas acima de tudo há aquela ideia de que com as crianças não se pode falar de certos temas. Muitas vezes isso é uma ótima desculpa para a cobardia dos pais. É como eu quando vejo um pobre e digo-lhe: olha, eu até lhe dava dinheiro, mas não tenho troco. A maior parte das vezes é sonsice. E é importante, acho que é muito saudável as crianças perceberem que os pais não sabem falar de tudo. Vivemos também numa época que tem muito pouca poesia naquilo que eu acho que é importante, que é o tentar agarrar o desconhecido com palavras, esse movimento que é a poesia, que é tentar expressar por palavras aquilo que não pode ser dito por palavras. Para mim é a melhor definição de poesia. Mas as pessoas, como é Portugal, têm tendência para a poesia pimba. E aquilo que eu chamo o lado mau da poesia, que é começar com eufemismos e andar à volta. Que eu chamo isso as tolentinices. Que é, porque é muito bonito os passarinhos, e sabes, filho, e de facto nós vivemos, e muito por culpa da Igreja Católica, que é a igreja principal do nosso país, vivemos com medo da morte, e vivemos com medo das várias perdas. Em vez de termos uma ligação saudável, vivemos sempre em função da morte. Parece, que um dia vamos morrer, que um dia vai ser uma desgraça, e depois, quando chegam as perdas reais, nomeadamente a morte, perdemos o rito. É uma coisa estranha. Eu acho que é um mau sinal, um sinal de falta de saúde, é começar a andar às voltas, a dizer: ele não morreu, ele partiu, ele foi-se, ele martela. Isto é treta. A poesia que eu vejo é falar direto, é tentar ser o mais direto possível, como eu tento ser no meu dia-a-dia. Muito obrigada, Rui. Pegando nessa e referindo essa parte de que nós não falamos da morte e temos medo de falar da morte e evitamos falar da morte, e portanto não só evitamos como varremos-la para debaixo do tapete, eventualmente também terá outros fundamentos antropológicos que, se nós pensarmos, por exemplo, gosto muito do Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano e germânico, que diz que, de facto, a sociedade paliativa em que nós vivemos é uma sociedade que procura anestesiar o sofrimento a todo custo, e, portanto, saltamos de um momento para o outro, de outro para o outro, de um projeto para o outro, sem tempo, nessa tal multitasking de que falou João, sem tempo, de facto, para pararmos e narrarmos-nos. Pegando no que a Catarina disse, nós não temos tempo para nos contarmos, não é? E, portanto, quando chega o momento, de facto, da morte, parece que não houve
não há uma narrativa coerente até àquele momento e, portanto, tudo falha. Não só de quem está em fim de vida, como também as pessoas que estão à volta. Mas, enfim, isso seria uma outra discussão. Mas, só muito rapidamente, João, o humor é importante nos cuidados de saúde prestados a pessoas com demência? Eu acho que o humor é importante em todos os aspectos da nossa vida e, sobretudo, na prestação de cuidados de saúde, sejam eles quais forem. Porque ajuda-nos muito, e o humor pode ser simplesmente a boa disposição de quem cuida, a boa disposição do profissional de saúde. Eu fico sempre muito satisfeito quando as pessoas saem da minha consulta e dizem, não me dizem que eu sou muito bom médico, mas dizem que eu sou um médico bem disposto. Porque, quer dizer, vê-se que as pessoas ficaram, aquele contacto, aquele tipo de contacto com o humor, trouxe-lhes qualquer coisa, trouxe-lhes um bem-estar que é importante. Pode ser importante para aceitarem a doença, pode ser importante para até aceitarem. Às vezes as pessoas ficam surpreendidas com uma boa notícia, têm um tremor terrível e afinal não era doença de Parkinson, e até isso as surpreende, até de uma maneira que elas nem sabem muito bem como é que é onde reagir, porque estavam à espera da pior notícia, mas depois até a boa disposição também ajuda nisso, e eu acho que ajuda sinceramente a que as pessoas lidem também com qualquer tipo de notícia. Esta questão da morte é muito importante, porque a nossa sociedade mudou muito. Até meados dos anos 40 ou 50 as pessoas iam para o hospital para morrer. Hoje em dia as pessoas vão para o hospital para serem de lá curadas e não aceitam menos do que isso. Porque a transformação da tecnologia, a medicina tornou-se numa panaceia que consegue, através da sua fabulosa tecnologia e alta diferenciação dos seus profissionais, fornecer uma cura a toda a gente, coisa que nós sabemos que é evidentemente mentira, não é? Portanto, as pessoas não só não sabem lidar com a morte, nem com a perspectiva da mortalidade a prazo. Portanto, é um aspecto que a nossa sociedade está a perder, infelizmente. Incluindo aí também os próprios profissionais de saúde, não é, João? Ou também. Seja, há pouca preparação para falar daquilo que o Ruizinho falava, que é a questão das não vitórias, daquilo que são... e depois de redefinir o que é o sucesso e o insucesso, porque morrer faz parte da vida e, portanto, não é um insucesso a pessoa morrer, faz parte do progresso, do desenvolvimento natural da vida, mas lidar com essa morte e com esse fim de vida nas mãos de profissionais de saúde é também complicado, porque estamos todos dentro da mesma sociedade, não é? Imagino eu. Catarina, eu passava a palavra agora à Catarina porque o João referiu a importância das pessoas irem à consulta e as pessoas, evidentemente, que é quem está com doença de Alzheimer, mas também e quem cuida, portanto, os cuidadores. O Ruizinho, que no livro fala deste equilíbrio necessário entre cuidar da pessoa e autocuidar-se, quer dizer, se eu for uma pessoa infeliz no cuidado que presto, eu acabo por não conseguir cuidar bem da pessoa. E ao mesmo tempo também este equilíbrio difícil entre dar liberdade à pessoa que está a ficar com demência e protegê-la a todo o custo. E eu, quando li essa parte do livro do Ruizinho, recordei-me de uma senhora de 90 e tal anos que dizia: eu vivo num lar, até um lar que tem um jardim lindíssimo, mas ninguém me deixa ir para o jardim, porque querem me proteger das quedas, portanto, não sei para que é que serve o jardim se eu não posso caminhar nele. E aquilo que eu queria perguntar à Catarina é, primeiro, como é que nós enquadramos esta questão da autonomia na doença de Alzheimer, não é? Porque de facto há uma perda de autonomia gradual, portanto, como é que nós podemos enquadrar este princípio da autonomia nos cuidados prestados a pessoas com Alzheimer? E por outro lado, como é que nós cuidamos de quem cuida? Se é que cuidamos. Ora bem, então vamos lá. Primeiro, a falar da autonomia, como é que nós fazemos este jogo? Eu, ao longo dos anos, tenho dado muita formação a cuidadores e aquilo que verifica a determinada altura, já sei que nós vamos sempre chegar ali, que é exatamente autonomia versus segurança. E uma das coisas que eu muitas vezes tenho que explicar é que a pessoa com a demência, o cuidador, não está no mesmo lugar no que respeita à autonomia e segurança. O cuidador, aquilo que quer a qualquer preço, é a segurança da pessoa cuidada. E aquilo que eu chamo de risco zero. Não existe na vida, nem na demência, nem quando nós acordamos de manhã, não sabemos se vamos regressar a casa à noite. E isto é muito difícil para os cuidadores entenderem,
que aquilo que a pessoa com demência continua a querer é aquilo que todos nós, porque também são pessoas e nós somos todas pessoas, aquilo que nós queremos sempre, e aliás até fomos educados para isso mesmo, que é a nossa autonomia. Nós fomos educados para nos tornarmos independentes, para termos a nossa casa, o nosso trabalho, a chave do nosso carro. E isto, com a doença, o que acontece é que a doença progressivamente vai retirando estas liberdades à pessoa. Só que é progressivamente. Não é uma situação de tudo ou nada. Não é? E isto às vezes é muito difícil de explicar aos cuidadores. É progressivo, sendo que devíamos ter aqui uma regra, todos nós, e quando falamos agora em cuidadores familiares, também devemos falar em cuidadores profissionais, a regra é retirar o mínimo da liberdade possível ao longo do percurso da doença. Esta devia ser a nossa postura de base. Ou seja, sempre que, por razões imperiosas, nós temos que reduzir a autonomia da pessoa com demência, limitá-la, nós temos que saber muito bem porquê, temos que saber justificar. Porque o princípio é o princípio da autonomia. É daqui que temos que partir. E quando depois pensamos em questões mais concretas relacionadas com cuidados de saúde, a autonomia, que é por um lado uma questão de direito de dignidade, traduz-se em coisas muito concretas. Autonomia para fazer um testamento vital, autonomia para conhecer ou não conhecer o seu diagnóstico, e aqui se calhar ficávamos uma hora inteira que não temos para falar só sobre este tópico, não é? Porque lá está, estamos a falar de uma condição progressiva e, portanto, se as pessoas forem diagnosticadas atempadamente, também podem exercer este direito que é tão importante, de querer conhecer ou não querer conhecer o seu diagnóstico. E depois, consentir ou não consentir sobre tratamentos, cirurgias e por aqui fora, se é institucionalizado ou não é institucionalizado, enfim. Portanto, a questão da autonomia coloca-se durante todo o curso da doença. E muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é que nós não damos o espaço, e aqui mais uma vez compete aos familiares e compete-nos a nós, profissionais de saúde, não damos o espaço para que a pessoa consiga ainda exercer a sua autonomia. O que é que eu quero dizer com isto? Para nós exercermos os nossos direitos com autonomia, tomarmos as nossas decisões, a primeira coisa é sermos informados com uma linguagem, com uma postura de empoderamento. Portanto, eu vou falar com a pessoa na medida em que ela me conseguir compreender e vou fazer este esforço, e este esforço cabe a mim. E nós muitas vezes não fazemos isso e, portanto, antes do tempo estamos a coartar a autonomia da pessoa. Agora, a outra perspectiva, como ajudar os cuidadores... Catarina, só em relação a essa questão que eu acho muito importante, é que para nós respeitarmos essa autonomia e permitirmos que a pessoa, por exemplo, seja integrada num plano antecipado de cuidados, que é uma coisa que não existe em Portugal, ou existe pouco, que é eu saber que tenho uma doença progressiva, incurável, e uma doença, neste caso, neurodegenerativa, e mais do que testamento vital, que não deixa de ser importante, eu pensar como é que eu quero ir planeando passo a passo. Claro que quando estamos a falar de perdas cognitivas, é evidente que temos um tempo contado, não é, para o fazermos, mas este plano antecipado de cuidados é importante. Eu posso ir planeando à medida do que o tempo avança, se eu quero ou não quero uma traqueostomia, se eu quero ou não quero ser institucionalizada, se eu quero ou não quero, enfim. Claro, com a informação devida. Mas para isso é preciso que o diagnóstico seja atempado, não é? Porque se já for numa fase muito avançada, eu já não consigo fazer nada disso, não é? Verdade. Esse é um critério fundamental, por um lado, mas é preciso ainda uma outra coisa, porque às vezes isso também acaba por ser um argumento que nós usamos demasiadas vezes. Ele é verdadeiro, é preciso que o diagnóstico seja atempado, mas é também preciso uma outra coisa que há pouco o Luizinho falava, que é sermos claros. Não usarmos a poesia no sentido negativo do termo, não é? E muitas vezes nós, profissionais de saúde, temos dificuldade em ser claros. Nós não acreditamos na capacidade de ajustamento à doença que todos nós temos e que a pessoa com demência também tem. Portanto, o risco de suicídio, por exemplo, pode acontecer em situações especialíssimas. Por regra, a pessoa tem capacidade de ajustamento a esta informação, a esta notícia tão difícil que recebe. E a partir daqui, todos os outros direitos, designadamente o direito ao planeamento de cuidados, podem acontecer, porque se nós não conhecemos o nosso diagnóstico, não podemos planear cuidados. E deixa-me só acrescentar uma coisa, Susana, a propósito do seu exemplo do jardim, que é, infelizmente, um exemplo que acontece demasiadas vezes. É que as pessoas que se encontram institucionalizadas já são pessoas que estão em fase moderada
ou até mais adiantada da doença, e nós dizemos assim, bom, tem demência, não pode tomar a decisão de passear ou não passear no jardim, porque não sabe avaliar o risco. Isto é um engano. Ou seja, não é só nos cuidados de saúde primários, nos cuidados de saúde hospitalares, e não é só na fase diagnóstica em que nós temos que dar autonomia à pessoa. Portanto, também em contexto institucional não podemos dar autonomia à pessoa. A pessoa já tem dificuldade, por exemplo, em perceber o que é um contrato de compra e venda, e, portanto já não terá capacidade de decidir se vende ou não vende a sua casa. Mas para essa pessoa, para esse exemplo que deu desta senhora com 90 anos, passear no jardim parecia uma prioridade. E nós temos que conhecer as preferências, o percurso, por um lado, da pessoa e as preferências atuais dela. E se é uma prioridade na vida dela, então naturalmente ela vai querer assumir esse risco. Portanto, temos que ir pensando na questão da autonomia, não só na fase inicial para planear os cuidados, como referiu, mas depois também... Mas também depois. É isso. E em termos de como cuidamos dos cuidadores, em Portugal há apoio e suporte aos cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer, independentemente de tudo aquilo que o Ruizinho já referiu e que está aqui bem patente no livro, que é tudo o que nós podemos fazer enquanto pessoas significativas na vida daquela pessoa, que é continuar a viver a nossa vida e permitir que ele viva a sua vida enquanto pessoa, portanto levá-lo ao cinema, oferecer-lhe um livro ainda que ele não seja capaz de ler, o corpo recorda-se, não é? O corpo tem memória. Mas em Portugal existem esses apoios. Já passámos agora do contexto individual mesmo para o contexto de políticas públicas, não é? E se calhar se me fizesse esta pergunta antes de 2019, a minha resposta seria ainda mais negativa. Não digo que agora a resposta seja positiva, mas houve aqui, apesar de tudo, um passo importante que foi dado em termos de políticas públicas, com o Estatuto do Cuidador Informal, que aproveita não só os cuidadores informais de pessoas com demência, mas também de outras que acompanham pessoas com outras patologias. Agora, pergunta-me, sim senhora, temos um Estatuto do Cuidador Informal, ele é efetivo? As medidas que lá constam, que são inúmeras, portanto as pessoas às vezes têm esta ideia que o Estatuto faz referência a tal medida de apoio financeiro que só vai abranger um número muito reduzido de pessoas em grande vulnerabilidade do ponto de vista financeiro, não é? Mas esse Estatuto até tem lá muitas medidas que nós sabemos que são importantes para acompanhar e apoiar pessoas, os cuidadores. Por exemplo, capacitação. Eu estou a cuidar de alguém que tem uma doença, mas que doença é esta? Eu tenho que saber. Eu estou a cuidar, então como é que cuido? Portanto, a capacitação é um aspecto fundamental. O apoio psicológico, outro aspecto fundamental. Não é? Em fases mais agudas do curso da doença, mas tem que existir. Está previsto no Estatuto. Grupo de autoajuda, que no fundo passamos do apoio psicológico individual, enfim, para um apoio psicológico em grupo. Também está previsto. E esses apoios vêm de onde? Esses apoios, por exemplo, a Associação Alzheimer Portugal providencia esses apoios? Bom, nós existimos há 32 anos e há 32 anos que tentamos providenciar esses apoios, inclusive em vários pontos do país, com várias respostas. Sabemos que são precisas muitas peças para compor este puzzle, para acompanhar os cuidadores desde o diagnóstico da doença até os cuidados de fim de vida e até diria até ao luto, não é? Após o falecimento da própria pessoa de quem cuidam. Portanto, nós, enquanto IPSS, enquanto Associação de Doentes, temos trilhado um caminho, enfim, exigente. Somos, hoje em dia, uma associação com maior dimensão, digamos assim, porque lá está, vamos atrás dos projetos, dos financiamentos, e, portanto, fazemos o nosso papel enquanto IPSS, não é? Enquanto entidade do terceiro setor. Agora, o nosso papel é sempre um papel complementar. Nós não nos conseguimos, bem queríamos se calhar, mas nós não conseguimos substituir o papel do Estado, não é? Portanto, eu estou agora a falar aqui do Estatuto do Cuidador Informal, porque efetivamente nós precisamos que este Estatuto seja efetivamente implementado em todo o território nacional, porque só foi ainda em 30 concelhos do país como projeto piloto. Precisamos que este Estatuto seja robustecido e que efetivamente aquilo que lá está escrito seja disponibilizado para as pessoas. Respondendo à sua pergunta, Susana, de acordo com as medidas de apoio do Estatuto, quem é que as operacionaliza no terreno? Bom, o Estatuto é exigente porque obriga a uma coisa que nós não temos em Portugal, a maior parte das vezes, que é uma boa articulação intersetorial, não é? Entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social. E falar disto não é estarmos longe do indivíduo, não é? Porque muitas vezes o indivíduo não é melhor cuidado exatamente porque não existe esta articulação intersetorial. Portanto, este estatuto exige isso mesmo e, portanto, exige que haja a definição de um processo individual de cuidados, digamos assim,
e que seja alimentado pelos serviços da Segurança Social e pelos cuidados de saúde primário. Então é exigente, mas é assim que vai acontecer. Implicando as empresas, nomeadamente em termos das condições de trabalho, não é? Portanto, ou seja, as próprias empresas, os próprios empregadores também são chamados a ter aqui uma responsabilidade relativamente ao estatuto do cuidador ou não? Do cuidador informal? É uma excelente pergunta. Antes dos empregadores terem responsabilidades, é preciso que a legislação efetivamente se altere para que depois os trabalhadores cuidadores possam usufruir dessas condições. Não é? E, portanto, por exemplo, em relação ao estatuto, isso está previsto na lei, mas ainda não está regulamentado. Portanto, ainda não é essa é uma das áreas, porque imagino que seja importante, não é? Porque as pessoas, de facto, não... É difícil sobreviver se tiverem que se dedicar exclusivamente ao cuidado de um familiar, se não tiverem mais nenhum apoio, é muito difícil essa sobrevivência, não é? Por outro lado, eu sei que, portanto, para além deste trabalho meritório de conseguir criar estes vários braços de apoio em várias partes do país, também há uma iniciativa que eu acho muito interessante, que são os cafés memória. O que é que são os cafés memória? Eu fico muito contente com essa pergunta, tenho já a dizer que tenho estado muito ligada ao projeto desde o dia zero. É um projeto que eu carinho muito particularmente e é muito fácil de explicar. Os cafés de memória basicamente são uma resposta que é informal e complementar à resposta técnica. São locais de encontro, as pessoas, no formato presencial, encontravam-se, iam voltar a encontrar-se uma vez por mês, aos sábados. As sessões têm cerca de 2 horas, nós acolhemos pessoas com demência, nós temos os cuidadores, familiares, amigos. Estas sessões decorrem com o apoio de 2 técnicos e de um grupo de voluntários. E basicamente o que é que nós fazemos nessas sessões? Para já, acolhemos as pessoas, o que é um aspecto importante. Depois fazemos uma dinâmica de apresentação, volto a dizer, o ambiente é super informal. E depois temos ou convidados que são especialistas na área e que nos vêm falar sobre este tema, mas de um modo muito informal e acessível, ou então realizamos atividades lúdicas, estimulantes para todos. E no final terminamos com uma pausa para café, daí o nome. Daí ser café. Exatamente, para que as pessoas convivam entre si, partilhem estratégias, partilhem também dores e sabores, não é? E o que nós pretendemos com este projeto é reduzir o isolamento social. Eu não falamos de isolamento social aqui, mas se calhar é fundamental falar em isolamento social, porque as pessoas com demência e os cuidadores são pessoas particularmente isoladas. E, portanto, no fundo, esta resposta tão simples, não é ciência, enfim, supersónica, mas contribui para reduzir o isolamento em que as pessoas se encontram. Atualmente estamos num formato digital, como não poderia deixar de ser. E tem tido adesão? Tem tido adesão? Sim, este projeto começou com 2 cafés de memória em regime piloto, na zona de Lisboa. Hoje em dia falamos de rede. Também começámos em 2013, não é? Portanto, já temos aqui há alguns anos para crescer. E estamos a falar de uma rede de cerca de 20 cafés de memória no país. E, portanto, temos tido bastante adesão. E agora, neste formato digital do Café Memória Fica em Casa, temos sessões com uma média de 80 participantes por sessão. E, portanto, consideramos que a aceitabilidade é boa. É muito bom, é definitivamente muito bom. Portanto, fica aqui a sugestão para quem quiser informar sobre onde é que há um próximo Café Memória na sua cidade e poder fazer 2 coisas. Eu acho que há 2 coisas importantes nos cafés de memória, que é esse espaço que é dado para as pessoas partilharem experiências, dificuldades, obstáculos e recursos, não é? Como é que eu lido com diferentes situações. E, por outro lado, também, ao fazer isto, também contribuímos para desconstruir o estigma ou para o ir eliminando este estigma em relação às doenças do foro cognitivo e do foro psiquiátrico, portanto, que são distintas, mas que também são muito estigmatizadas. O tempo corre e como nós já estamos em cima a chegar ao fim, há aqui algumas perguntas que eu ainda queria fazer, pedindo alguma síntese, mas que são muito importantes. Temos a importância que a Catarina referiu, a importância das respostas familiares, dos cuidadores, das respostas sociais e as respostas dos decisores políticos e das políticas verdadeiramente implementadas no terreno, com os recursos que nós temos, e temos respostas farmacológicas. E eu queria perguntar ao João, porque sei que há um novo fármaco
aducanumab, não sei se é assim que se diz, mas estou a ler. Isso mesmo, isso mesmo. Um novo fármaco que foi aprovado pela FDA e que poderá ser o primeiro fármaco a atrasar a progressão da doença. E eu gostava de perguntar ao João se nós estamos de facto perante uma hipotética, porque ainda está enfim, foi aprovado, mas ainda há uma fase 4, penso eu, deste ensaio clínico. Portanto, se nós de facto podemos estar perante uma nova resposta que é de facto eficaz, e eu imagino que para muitos doentes e familiares e cuidadores seria excepcional, e ao mesmo tempo que desafios é que nos coloca, porque eu imagino que este fármaco seja bastante dispendioso e ao mesmo tempo exija diagnósticos precoces e, portanto, uma rede nos cuidados de saúde capaz de fazer um diagnóstico precoce, não é? Uhum. Ora bem, eu não vou fazer assim uma análise muito detalhada dos resultados científicos dos ensaios em torno do aducanumab, vou só dizer que de facto a FDA aprovou aquilo que se chama um processo de aprovação acelerada. Acontece quando nós estamos perante uma situação que é grave, põe em causa a vida ou a independência das pessoas e para as quais não há uma resposta terapêutica satisfatória. Portanto, a doença de Alzheimer evidentemente cumpre todos estes critérios, mas isto acontece quando os ensaios clínicos não respondem, não demonstram ser eficazes naquilo que nós gostaríamos, que é nos sintomas clínicos fundamentais, mas são eficazes naquilo que se chama um marcador, um indicador relacionado com a doença, que foi o que aconteceu nestes ensaios, sobretudo num dos ensaios com o aducanumab, portanto, em que se demonstrou haver uma diminuição nos doentes e fazendo um exame que é um PET, uma tomografia de emissão de positrões com um radiofármaco especial que mostra que os doentes que foram expostos à medicação diminuíram a quantidade de uma das tais proteínas, que é a proteína beta-amiloide, no cérebro. E pensa-se que isto, em princípio, é positivo, apesar de também haja quem conteste. Mas isto, em princípio, será positivo. E, portanto, a FDA aprovou e disse, tudo bem, mas agora vocês têm que fazer, a farmacêutica tem que fazer o que se chama um ensaio de fase 4, recolher dados rigorosamente nos próximos anos, e esses próximos anos são mais ou menos 9, para nos dizerem então se isto é realmente eficaz do ponto de vista clínico ou não. Acontece que o fármaco já está disponível nos Estados Unidos, na Europa não está. É provável que seja aprovado eventualmente durante o próximo ano, talvez daqui a um ano mais ou menos. Não sabemos em que condições específicas exatamente para que tipo de doentes, mas é natural que seja para a doença de Alzheimer em fase inicial. Ou seja, demência ligeira e aquela situação que é um bocadinho antes da demência, que se chama um déficit cognitivo ligeiro, em que as pessoas já têm déficits, mas ainda não têm a tal perda de capacidade de realização das suas atividades cotidianas, portanto o déficit cognitivo ligeiro também devido à doença de Alzheimer. Isto exige um diagnóstico muito preciso, por vários motivos, porque para já o fármaco é extraordinariamente caro, mas também outra coisa muito importante é que acarreta riscos. Há alguns riscos de inflamação cerebral, nós temos que fazer uma monitorização periódica com ressonância magnética e clínica, evidentemente, e isto exige uma logística extraordinária do ponto de vista do diagnóstico, porque significa que nós temos que ou fazer o tal PET, que nós em Portugal temos muito poucas máquinas e é muito pouco provável que consigamos fazer isso à maioria dos doentes, temos muito poucas máquinas de PET, que estão saturadas com exames de oncologia, hoje em dia, ou então temos que fazer aquilo que se chama uma punção lombar, portanto que é um exame que nós fazemos, por exemplo, quando precisamos diagnosticar uma meningite ou quando se vai fazer a anestesia epidural no parto, é exatamente a mesma técnica, em que introduzimos uma agulha na coluna vertebral, entre duas vértebras, para retirar um bocadinho do líquido que venha o cérebro e a medula e onde existem as tais proteínas anómalas que indicam que a pessoa tem doença de Alzheimer. Isto é um exame que demora em média 30 a 45 minutos por pessoa. Nós temos 300 neurologistas em Portugal, 350 mais ou menos, em Portugal no ativo, no Serviço Nacional de Saúde. Se nós formos a fazer a conta às pessoas que potencialmente terão que ser diagnosticadas, porque são aquelas que nos vão chegar à consulta com queixas de esquecimentos e para as quais nós não vamos ter a segurança suficiente para dizer se são esquecimentos benignos ou se podem ser doença de Alzheimer, a maioria dessas pessoas nós não vamos conseguir virar costas e dizer não tem nada. Não, vamos ter que lhes dizer que vai ter que fazer uma punção lombar, para além de todos os outros exames que a gente já faz, ressonância magnética, análises, por aí fora. A quantidade de tempo
de recursos humanos e de logística necessária para isto é absolutamente incomportável pelos melhores sistemas de saúde do mundo. Do mundo. Há um relatório da Rand Corporation, que é um think tank que faz este tipo de análises, que há 3 ou 4 anos atrás publicou um relatório em que analisou 6 serviços de saúde europeus, entre os quais estavam, por exemplo, a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Espanha, e que mostrou que o mais provável é que muitas pessoas tenham um atraso de diagnóstico de cerca de 1 ano, muitos deles até mais do que isso, e até pode ser que aconteça que muitos passem o timing da administração do medicamento quando finalmente se faça o diagnóstico. Portanto, nós vamos ter aqui um problema enorme do ponto de vista logístico, é um problema até ético e até de equidade, é um problema até constitucional em última análise de igualdade, não é? E de equidade entre os cidadãos, e portanto é um problema que é muito grave, para o qual eu e alguns colegas nós temos andado muito preocupados há uns anos sobre isto, já temos escrito algumas coisas no espaço público, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas sentimos-nos nessa obrigação, já em pelo menos 2 ocasiões, e não sabemos, é um nó cego que nós não sabemos como contornar. Ou nós inventamos rapidamente uma forma de fazer diagnósticos de uma forma precisa, mas muito mais rápida, com muito menos logística, ou então vai ser muito difícil dar resposta a toda a gente. Portanto, há uma luz no túnel, sim. Mas não há, ainda não se vislumbra como é que essa luz pode efetivamente ser para todos. Portanto, esperemos que, entretanto, os obstáculos sejam ultrapassados e que, de facto, haja alguma ajuda farmacológica eficaz para as pessoas com Alzheimer. Nós já estamos na reta final, mas eu ainda queria perguntar ao Rui Zinck, pensando novamente na história do livro e do neto que, pegando num lápis, vai reescrever o que a borracha tem em apagar da cabeça do avô, e retomando aqui, ou trazendo para aqui uma frase que eu li no site da Alzheimer Portugal, de uma pessoa com Alzheimer que escreveu: quanto mais vazia de mim estiver, quanto mais pobre de corpo e de inteligência, mais me atendam, mais me escutem. E eu gostava de perguntar ao Rui Zinck se a literatura, por exemplo este livro, mas outras formas de arte, nomeadamente também não só a narrativa, mas também a poesia, o teatro e outras formas até que não apenas de escrita, portanto verbais, se podem ser uma forma de cuidado no sentido que permitem reconstituir as identidades quando estas não se conseguem narrar ou quando não se conseguem contar, que foi assim que começamos aqui. A Catarina disse que temos pouco espaço para nos contarmos e de facto é verdade. Eu acho que sim. Há bocado o João respondeu à questão do humor e disse que o maior elogio que lhe podiam fazer era dizer que era um médico bem disposto. E agora a Susana disse uma palavra essencial que descreve qualquer arte, literatura e contar histórias inclusive, que é forma. Isto é, nós não somos responsáveis pelo chá, pelo conteúdo da chávena, mas nós somos responsáveis pela forma da chávena. E a forma da chávena traz memórias às pessoas. Quer dizer, uma das marcas de uma história daquelas que ouvimos em crianças, de uma lenga-lenga, é a repetição, é uma roda a voltar. E todos estes mecanismos, tal como é o meu tio a ler livros, muito depois de já não ler as letras, essa memória física, essa memória corpo, a mim parece-me importante. E mal não faz. O meu tio estava às portas da morte, já penso que já completamente oco, já apenas já mesmo na minha cabeça, já mesmo completamente apagado. E mesmo assim, eu pus-lhe um podcast com algumas das músicas que ele gostava mais de ouvir nos ouvidos, e até me senti um bocadinho assim ridículo, e perguntei às enfermeiras e o que elas disseram é: mal não faz. Portanto, estas alegrias mal não faz. E em relação também à Catarina, para mim este é um ponto muito importante, que é: os cuidadores informais têm de ser apoiados, e isso é fundamental, mas não podemos tornar-nos um sistema de cuidadores informais. Aliás, doenças como a velhice, que é vista como uma doença, e a demência é uma variante
geralmente da velhice, essas doenças costumam ser tratadas por um cuidador informal, tradicional em Portugal, que é o burro de carga, e que se chama mulher. Sobretudo aí no Norte, eu conheço casos de moças que perdem a juventude porque tomam conta dos pais, dos avós. Depois perdem a meia-idade porque tomam conta dos pais. E este ciclo de responsabilização e culpabilização de quem cuida também é cruel. Nós precisamos mesmo de lares acessíveis e com gente bem paga, aí é que o Estado pode entrar. Precisamos de lares acessíveis a todas as bolsas e potencialmente gratuitos para quem não possa pagar, com gente que goste de lá estar e não cair a carga em cima da família. Não há nada na Bíblia que diga e as filhas hão de sacrificar a vida a tomar conta dos pais idosos. É uma crueldade e é um sistema de exploração que convinha também pôr o pé na engrenagem. O meu esforço de bom filho, o meu esforço altruísta foi pôr o meu tio e a minha mãe num bom lar e depois visitá-los e cuidá-los, mas não sacrificando a minha vida e até porque isso faria de mim mau pai. É muito importante aqui nós profissionalizar os cuidados. Não é profissionalizar o afeto, mas é profissionalizar porque senão é uma desculpa, quer dizer, é aquilo que já veio de longe, que é o Carola, que é provavelmente a Associação Alzheimer de Portugal que é alguém que se substituiu ao Estado, porque o Estado desde logo se demitiu. E, no entanto, nós sabemos que todas as iniciativas da sociedade civil em relação à forma como nós podemos cuidar melhor uns dos outros são importantes, não é, Rui? Ou seja, o Estado não se pode demitir, mas o papel que nós temos enquanto cidadãos comprometidos, sim, não é? Eu sou cofundador da Associação dos Cidadãos Automobilizados, que andou durante mais de 20 anos a tentar introduzir na sociedade portuguesa o conceito de guerra civil nas estradas, de fazer paras nas estradas, de nem mais uma vítima. Não é natural morrer-se tanto nas estradas portuguesas. O governo foi atrás, de facto, mas infelizmente tem ministros que não aprendem. Isso é verdade. Nós vamos ter que fechar, mas eu não queria fechar sem antes. Eu fiz-vos uma pergunta no início que era sobre a importância de cuidarmos ou não, se acham que nós cuidamos da nossa memória individual e coletiva, e agora para fechar, e de uma forma bastante sucinta, porque temos mesmo que terminar, gostava de vos perguntar, porque o Ruizinho referiu aqui um aspecto que é de facto importante, que é a forma como os cuidadores informais podem ser, de certa forma, instrumentalizados para fazer tudo aquilo que outros serviços também poderiam fazer e deveriam fazer, sem conseguirem, sem que isso tenha nada a ver, e agora não estando a sobrepor uma coisa à outra, sem que isso tenha nada a ver com o afeto, o carinho e o comprometimento com a pessoa de quem eu gosto e, eventualmente, até a maior parte de nós gostaria que essa pessoa continuasse a ser tratada na sua casa, enfim, pronto, é um desejo que muitos de nós temos. Mas pensando, portanto, nas dificuldades vividas pelos cuidadores informais e pensando neste ano que nós estamos a viver e no ano passado que vivemos, sob o efeito e sob o impacto da pandemia, eu gostava que trouxessem para aqui uma memória que acham que vale a pena partilhar relativamente a esta época de pandemia, que eu sei que tem sido particularmente difícil para pessoas com doença, nomeadamente as que estão institucionalizadas, porque estiveram afastadas dos seus cuidadores, mas também para os próprios cuidadores, não é? Que se já estavam isolados, ainda mais isolados ficaram. E eu gostava que cada um pensasse numa memória que valesse a pena partilhar e que tenha, esteja de certa forma relacionada com este tema que estamos aqui hoje a falar, que é a doença de Alzheimer e as demências em geral. Não sei quem é que quer começar, Catarina? Eu posso começar. Estar aqui a pensar numa memória é triste,
mas foi a primeira que me veio à cabeça e acho que retrata estes tempos, foi ter acompanhado, e ainda estar a acompanhar, a filha, uma filha que tinha o pai e a mãe institucionalizados e que morreram no espaço de 3 semanas com Covid. E esta é uma, entre outras memórias, e eu escolhi esta porque nós não nos podemos esquecer, e o meu receio é que, por falar em memórias, nós façamos um esforço coletivo de amnésia quando estes tempos difíceis que estamos a atravessar se acalmarem. E, portanto, é esta memória que eu escolho. Muito obrigada, Catarina. Fica aqui essa ideia fundamental de nós não nos esquecermos de tudo aquilo que achamos que deveríamos melhorar durante este tempo e efetivamente comprometer-nos com essa melhoria, não é? Quer a nível do lar com pessoas que gostam de lá trabalhar, que o Ruizinho falou, como a nível da própria concretização daquilo que é o Estatuto do Cuidador Informal, sem com isso estarmos a sobrecarregar as pessoas e não permitir que elas vivam e sejam felizes, mas de facto recordarmos e mantermos a memória daquilo que nós tivemos consciência que era preciso melhorar e não nos esquecermos dessas melhorias. João Massano. Isto é muito difícil de escolher. Eu estava-me a lembrar eu sou neurologista, não sou infecciologista, mas houve uma fase muito difícil da pandemia em que todos nós fomos chamados a trabalhar nas enfermarias com doentes infectados com Covid. E eu lembro-me de um dia ter ido fazer um desses turnos numa enfermaria, onde estava precisamente internada uma senhora muito velhinha, com já perto de 90 anos, com uma demência, tinha Covid. Eu estava-me a equipar antes de entrar no quarto, portanto aquilo são quartos de 2 pessoas ou 3 pessoas, lembro-me de estar a equipar para entrar e estar a pensar que a senhora devia estar aterrorizada com aquela parafernália toda, com aquilo tudo, e o meu espanto quando entrei no quarto, a senhora estava muitíssimo bem disposta. Os doentes com oxigênio, com máscaras, nós vestidos com um fato terrível, não é? Aquela parafernália toda do equipamento de proteção individual, e a senhora muito bem disposta a falar da vida dela como se tivesse 30 anos, portanto, ela, na cabeça dela não tinha 80 e tal, tinha 30 anos e fazia isto, fazia aquilo, e vou ter com os meus pais, eles estão à minha espera, apesar de tudo, no meio daquela tragédia toda, a viver num universo paralelo criado pela memória que ainda lhe restava, e a ser feliz, e a ser momentaneamente feliz, pelo menos. Fica aqui extraordinário. É extraordinário, fica aqui uma memória positiva de uma situação que aparentemente podia ser aparentemente era trágica, mas afinal revelou-se outra coisa diferente. Ruizinho. Bom, é uma memória que é comum a muita gente e que fez parte da pandemia. Uma prima minha, querida, que viveu os últimos anos com as mazelas de um tumor na cabeça, continuou com dores no corpo, dores na cara, enxaquecas terríveis, mas era uma pessoa maravilhosa, e nós já sabemos que as doenças muitas vezes são atraídas por pessoas maravilhosas, e eu fui ao norte e pensei ir visitá-la, aquela visita de médico, sem ofensa, João, ir lá visitá-la, assim, só dizer, dar um abraço. E depois pensei, não, é melhor não por causa da Covid. Na verdade era por causa da Covid, obviamente, teríamos que manter a distância e ter máscara, mas era também a preguiça. Nós humanos somos muito bons a encontrar boas desculpas para ter preguiça moral. E há pouco falei disto porque estou com essa traçada na cabeça, que é a terrível preguiça moral daquela pessoa que nem do carro saiu. Estava em choque, mas está mais preocupado com a sua vidinha do que a do outro. E depois diz, estão a querer matar-me politicamente. Oh filho, morrer politicamente comparado com morrer mesmo é um bocadinho menos grave. Mas eu de facto podia ter ido visitá-la, devia ter ido visitá-la. E agora já não a posso visitar.
porque a última notícia que tive dela foi que já, como é que se diz com o eufemismo, já não estava cá. Estava com os anjos do Senhor. Uhum. Fica aqui também esta memória, esta memória sobre memória, mas esta memória, este recordar-nos de que é neste momento aqui e agora que devemos cuidar das pessoas, e eu tenho a certeza que na Associação Alzheimer Portugal há de facto muitas pessoas a precisar desse apoio para cuidarem no aqui e agora de quem tem enquanto tem essa pessoa viva, e não nos esquecermos também que essas pessoas precisam de continuar a viver para além da doença e na doença, e portanto continuam a precisar dos tais dos apoios afetivos e de recursos que nós consigamos encontrar. Agradecer muito à Catarina Alvarez, ao João Massana e ao Rui Zinck a vossa presença e a partilha de conhecimentos e de experiências, e havemos de nos encontrar num Café Memória, quem sabe. Estão convidados. Esperemos que sim, esperemos que sim. Muito obrigada então, até à próxima.